Meus irmãos e irmãs, prestem atenção nesse vídeo que eu estou colocando aqui na tela. Ele veio diretamente da Índia. E o que aparece aqui à primeira vista é só mais uma noitada. É comum daquelas em que o pessoal entra, dança, né, e quando cansa, simplesmente paga a conta e vai embora. Só que nesse ambiente entupetado de pessoas, onde ninguém está nem um pouco preocupado com o destino das suas almas, algo começou a se formar enquanto esse povo estava lá festejando. E quem ainda duvida que existe uma dimensão espiritual agindo no mundo, precisa ver isso para parar de brincar com coisa séria. Esse local era uma boate típica só de magnatas da cidade de Goa, na Índia. Uma boate típica dessas em que todo mundo faz o que quer, sem pensar duas vezes. E exatamente por isso, ninguém imaginava que estava a segundos de sentir o peso das suas próprias atitudes. Ali, completamente bêbados, todos zombando do sacrifício de Jesus, algo espiritual estava prestes a se formar. Depois de 40 segundos dessas imagens, dessa gravação que eu estou colocando aqui na tela, o cenário pacífico da boate virou um caos puro. O fogo tomou conta do lugar inteiro, de uma vez por todas, sem aviso, sem chance de reação. E 25 pessoas perderam a vida ali mesmo, no meio de uma festa cheia de pecado e orgia. Porém, antes de eu falar mais sobre esse assunto chocante e triste, eu quero pedir encarecidamente, deixa o like está abaixo e o like faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, por favor, deixa o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo postado aqui todo dia. E outro recado importante, tá? Você que conhece o meu amigo e parceiro Tom Dimas, sabe que ele é expert, ele já ensinou mais de 300 mil pessoas a trabalhar e ganhar dinheiro na internet, e ele está disponibilizando um mini curso gratuito para você, agora nesse final de 2025, aprender a ganhar dinheiro para iniciar 2026 trabalhando online, podendo até se profissionalizar no que se diz a respeito ao mercado digital. Então fica até o final desse vídeo, que eu vou te explicar como você pode aprender com o Tom Dimas a trabalhar na internet e começar 2026 trabalhando online. Olha, falando dessa fatalidade, no fim das contas, o que mais pesa não é nem o desastre em si, mas essa ilusão teimosa de muita gente achar que dá para tocar a vida como se Deus não estivesse observando cada passo da gente, como se nada tivesse impacto. Só que a vida responde, e responde rápido, mostrando que decisão solta ao vento sempre volta com força. E quando volta, ninguém chama de acaso, ninguém tenta romantizar, porque o choque acorda até quem fingia não enxergar, deixando claro que o mundo espiritual não é espetáculo, não é invenção, é uma realidade que cobra a postura de quem insiste em caminhar como se tudo fosse brincadeira. Agora repara nesse rapaz aí da tela, porque o que ele contou numa entrevista em um portal de TV lá da Índia mexe com qualquer pessoa que leva Jesus Cristo a sério. Ele lembrou das últimas palavras da mãe antes de sair de casa. A mãe dele disse que estaria orando por ele, como sempre fazia pela família inteira. E quando ele mencionou isso, eu fiquei totalmente arrepiado, porque eu realmente acredito que o céu escuta quando uma mãe dobra o joelho. Ele explicou e contou que a mãe tinha esse hábito de começar a oração sempre um pouco antes da meia-noite, sem falhar um dia sequer. E foi justamente nesse momento e nesse horário que algo estranho atingiu o rapaz, um incômodo forte, uma vontade repentina de sair da boate, como se alguém o puxasse para longe daquele lugar. Ele descreveu que a sensação era tão clara que era praticamente uma ordem: sai daí, você não pode permanecer aí. Ele mal deu alguns passos para fora e a tragédia se desenrolou atrás dele. O fogo começou a lamber tudo, confirmando aquilo que a gente vive repetindo aqui no canal, mas poucos prestam atenção. Oração não é ritual vazio, não é falar com um amiguinho imaginário. É uma conversa real com Deus, que age na hora certa e do jeito que só Ele entende. O jovem ainda comentou, assustado, que achou curioso o fato da sua mãe sempre iniciar a oração exatamente naquele horário, né, o mesmo momento em que ele sentiu o alerta de Deus tocando o coração dele. Agora eu te pergunto, você acredita mesmo no poder da oração, no sobrenatural? Ou só diz que acredita da boca para fora? O portal The Guardian, né, trouxe a matéria dizendo que tudo começou poucos instantes antes da meia-noite. No Bike by Homenlani, né, um ponto famoso na região norte de Goa, na Índia. Esse local era um bar, restaurante, casa noturna, onde a elite local, os ricos da cidade, se reuniam. E quando a gente junta essa informação com tudo o que já vimos sobre esse acontecimento trágico, a coisa ganha um peso diferente.
Porque essa notícia vem de um veículo gigante confirmando cada detalhe. Agora segura um pouco aí, porque o que vem a seguir mexe ainda mais com a gente. Antes de continuar, lembra do que está escrito no Salmo 34:6, né? Quando o salmista ele se coloca diante de Deus como alguém humilde, consciente da sua própria pequenez, mesmo vivendo numa época em que o ouro tinha peso de realeza. Quanto mais nós, que somos frágeis do jeito que somos, né, achamos que controlamos tudo enquanto o Eterno observa cada movimento nosso. Essa fala do salmista Davi não foi escrita por ele por acaso. Ele define a forma como a gente enxerga a própria vida, principalmente quando situações como essas explodem diante dos nossos olhos e mostram o quanto somos vulneráveis. O texto do salmista diz que o Senhor escuta o clamor do necessitado. E é exatamente isso que nos coloca no nosso devido lugar. Não como donos de nada, mas como gente dependente da graça de Deus, seja em Goa, na Índia, seja aqui no Brasil, seja em qualquer outro lugar, outro canto do mundo. Ninguém pode acreditar que pode caminhar sozinho sem Deus. Quando a gente olha para o que está escrito em Provérbios 15:29, fica claro o porquê de certas tragédias acontecerem exatamente onde acontecem. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Essa frase não é frase simbólica, é a descrição da realidade. Tem gente que vive chutando Deus para fora da própria vida, expulsando a sua presença das suas escolhas, dos ambientes que convive, das decisões, e depois, quando tudo desmorona, pergunta com inocência fingida: ah, mas por que Deus não impediu? Por que eu estou passando por isso? Meus irmãos, Deus não foi chamado para aquela boate. Não foi convidado para aquela mesa, para aquela festa, para aquela vida. O pecado remove a luz, não traz a luz. E quando a presença de Deus é dispensada, o caos encontra a porta escancarada. É duro ouvir isso, mas é a verdade que ninguém quer e ninguém gosta de admitir. Não dá para pedir proteção a quem você mesmo afastou do teu cenário. Só que no meio dessa escuridão toda, existe um detalhe que a Bíblia faz questão de ressaltar. A mãe desse rapaz foi ouvida. E isso muda tudo. Tiago 5,16 não é poesia bonita para decorar, é realidade espiritual. A oração do justo é poderosa e eficaz. Enquanto muitos estavam entregues ao próprio caminho, havia alguém de joelhos, uma mãe intercedendo, clamando e sustentando uma vida que nem imaginava o perigo que o cercava e o esperava. Essa é a diferença gritante entre quem tenta viver por conta própria e quem entende que existe um Deus que age quando ele é chamado. A oração da mãe atravessou o barulho, atravessou a noite, atravessou a boate, aquele cenário onde Deus não estava sendo honrado, e alcançou o filho dela no exato momento em que ele precisava ser retirado dali. Isso aí não é coincidência, isso é resposta. É o céu intervindo onde o pecado achou que tinha vencido, que tinha poder. Tiago 4,14 joga na nossa cara uma verdade que a gente vive tentando empurrar para longe. Vocês nem sabem o que vai acontecer amanhã. A vida de vocês é como uma neblina que aparece por um instante e logo desaparece. Meus irmãos, você já parou para pensar nisso de verdade? A gente fala, a gente trabalha, planeja, constrói, mas no fundo, ninguém tem garantia de absolutamente nada. Eu estou aqui agora conversando com vocês, anunciando uma palavra de Deus que transforma, que alcança, que puxa a alma de volta para o eixo. Mas eu também não sei o que me espera no próximo dia, no próximo minuto. Quem pode jurar que vai ver o ano de 2026? Quem pode garantir mais um mês de vida? O tempo está correndo, o calendário está virando rápido. E essa reflexão não é para botar medo em ninguém. É para acordar quem ainda está vivendo como se tivesse domínio sobre a própria vida, o próprio fôlego. É por isso que o chamado ao arrependimento é tão urgente. Porque não dá para continuar gastando a vida em coisas que brilham por um instante e depois desaparecem e somem, deixando só vazio. Não vale a pena você dedicar a tua vida ao que se desfaz enquanto você ignora o único que pode te dar sentido, que é Jesus. Ele não está oferecendo religião, ele está te oferecendo vida. Vida que muda rumo, vida que restaura, que arranca você do engano e te coloca no caminho certo. Esse convite não é para depois, não é para quando der tempo, porque o amanhã ninguém tem garantido. O chamado, o convite é para agora. É agora, meu irmão e minha irmã. O Salvador do mundo quer escrever uma história nova para a tua vida, mas essa porta só abre enquanto você ainda está aqui para atravessá-la. Meus irmãos, quando a gente olha para o que aconteceu lá na Índia e percebe a dimensão espiritual daquela noite, fica impossível a gente não lembrar que aqui no Brasil já tivemos algo muito parecido. E eu falo isso com temor no coração porque envolve gente que eu conheço de perto. O caso da Boate Kiss em Santa Maria, que marcou o país inteiro, também carregou sinais que muita gente não sabe e até uns não acreditam, que acham que foi só um acaso ou somente uma simples tragédia.
Um amigo meu de infância estava lá naquela noite, na Boate Kiss, e eu conheço a mãe dele, conheço os irmãos dele, sei do livramento que Deus fez e da história que me deixou impactado na época. Enquanto esse meu amigo de infância se arrumava para sair, a mãe dele entrou no quarto, colocou a mão sobre ele e pediu a Deus que o guardasse a vida do filho de qualquer mal, que não deixasse nenhum mal ou tragédia acontecer com ele. Era uma oração simples, mas uma oração cheia de temor e cuidado com o filho e confiança em Deus ao mesmo tempo. E hoje, quando esse rapaz conta o que viveu lá dentro da Boate Kiss, não tem como não perceber que aquele pedido daquela mãe atravessou o céu e foi ouvido. Segundo o relato dele, antes do incêndio começar, em meio a todo aquele barulho, aquela música gaúcha, algo completamente inesperado aconteceu. Ele viu uma mão formada como se fosse uma nuvem, mas com um contorno nítido, o chamando para que ele saísse de lá. Não era delírio da cabeça dele, não era efeito de droga nem de álcool. Ele ficou paralisado por alguns segundos, tentando entender o que era aquela mão, mas aquela mão continuou apontando para a saída, como quem diz, vem agora. E ele decidiu seguir aquela mão sem questionar, sem entender direito o porquê. E aos poucos passos da porta, assim que ele colocou os pés para fora, ele ouviu o início da confusão. Gritos, correria, fumaça subindo rápido demais, gente tropeçando, gente batendo nas paredes, tentando encontrar uma saída, porque já estava tomada de fumaça e sem fôlego, pessoas caindo no chão e outros pisando por cima. Aquela mão em formato de nuvem era a resposta da oração de uma mãe, um livramento real e verdadeiro. Ele saiu ileso enquanto tantos lá ficaram presos, sufocados, sem conseguir escapar, perdendo a vida. E quando a gente junta essas histórias da Índia, da Boate Kiss e tantas outras no mundo afora, que às vezes a gente não conhece, fica evidente que Deus não deixou de falar, a gente é que deixou de ouvir a Ele. Deus não força ninguém a segui-lo, mas responde ao clamor de quem o busca com sinceridade. Uma oração dessas mães que foram atendidas e as suas orações foram um livramento na vida dos seus filhos. Esses dois casos mostram a fragilidade da vida e a força de uma intercessão feita com fé por uma mãe. Mostra que o mal existe, que tragédias acontecem, mas também revelam que o céu intervém quando há espaço para Deus operar e agir. E a pergunta que fica é simples. Será que nós temos dado esse espaço a Deus? Será que temos convidado Deus para perto de nós antes que o pior aconteça? A vida é breve, a fumaça sobe rápido e o amanhã não está nas nossas mãos. Mas enquanto houver alguém disposto a clamar e confiar e entregar o seu caminho a Deus, a resposta sempre encontra um jeito de chegar. Seja num incômodo, seja numa visão, seja numa porta aberta no último instante. E é assim que Deus ainda salva vidas, mesmo quando o mundo inteiro acha que está tudo perdido. Quando a gente coloca lado a lado o que aconteceu na Índia e o que aconteceu na Boate Kiss e o que tantos testemunhos pelo mundo inteiro revelam, surge um quadro bem mais amplo do que simplesmente tragédias ou coincidências. A vida humana é frágil, rápida demais, vira como fumaça, como disse Tiago, e ao mesmo tempo existe uma dimensão espiritual que costura tudo silenciosamente. A maioria das pessoas vive como se nada disso existisse, como se Deus fosse um acessório que só serve quando há problemas. Mas a verdade é que quando Deus é expulso do cenário da vida, o vazio se instala e o caos encontra espaço. Esses acontecimentos nos lembram que não dá para caminhar ignorando quem realmente sustenta o nosso fôlego e a nossa vida. Cada noite, cada passo, cada escolha se passa diante dos olhos daquele que tudo criou, que tudo vê. Não tem como negar isso. Mas em contraste com a negligência de muitos em relação à sua vida espiritual, há uma força inexplicável de intercessão. Há duas histórias na Índia e aqui no Brasil, mães que dobraram os joelhos antes da tragédia, clamando por seus filhos. Nós vemos jovens que no meio da escuridão sentiram um incômodo, um alerta, uma vocação sobrenatural para abandonar o ambiente segundo antes de tudo desabar. Nada disso é aleatório. É a oração rompendo ambientes, atravessando paredes, virando resposta que chega na hora exata. Quem vive a fé sabe que muitas vezes a intervenção divina vem disfarçada de intuição, de uma visão rápida, de uma voz interna aparentemente sem explicação. Mas quando o mal se levanta e Deus é chamado antes, o livramento, ele se manifesta. E ninguém precisa nem duvidar que foi Deus. O coração já sabe que foi Ele. Esses episódios também expõem a nossa arrogância cotidiana. Achamos que controlamos o amanhã, que escolhemos para onde vamos e quando voltamos e que a vida sempre vai se comportar do jeito que esperamos. Mas basta um incêndio
um descontrole, um acidente, e tudo aquilo que parecia sólido se desfaz como pó. A Bíblia chama isso de neblina, algo que aparece por pouco tempo e logo some. E é aqui que a conversa fica séria. Se a vida é tão curta, tão imprevisível e tão frágil, vale mesmo a pena gastar anos inteiros longe de Deus, apostando tudo em prazeres passageiros que não sustentam ninguém? Esses momentos de dor e reflexão servem justamente para nos lembrar que existe uma eternidade batendo na nossa porta. Enquanto a gente insiste em brincar com o tempo, a nossa vida vai esvaindo. Por fim, o ponto mais importante: Deus continua falando, Deus continua alertando, continua guiando, puxando, fazendo sinais que só percebem quem mantém o coração desperto. A oração continua sendo o fio que puxa o céu para perto de nós, e o arrependimento continua sendo a porta que muda destinos. Não é sobre religião, é sobre vida real com Deus, é sobre reconhecer que sem Deus somos apenas neblina sem direção. As histórias desses jovens, dessas mães, desses livramentos, não são para assustar, são para acordar. Porque se Deus cuida e se move para salvar, então é esperança. A questão é simples: vamos continuar empurrando Deus para fora da nossa vida, esperando que Ele haja mesmo sem ser convidado? Ou vamos deixar que Deus conduza os nossos passos antes que a fumaça se levante? A escolha ainda está sendo oferecida a vocês, e ela não pode ser adiada para amanhã. Porque amanhã, como o Tiago disse, ninguém tem garantido. Você já teve uma experiência assim, da oração de alguém que te ama, seja tua mãe, seja tua avó, seja tua tia, que orou por você e você recebeu algum livramento? Comente aqui abaixo, deixe o seu testemunho, o seu relato. A tua interação é muito importante para nós e para a edificação de outras pessoas que podem ler o teu comentário e ser edificadas. Compartilhe esse vídeo com amigos, com familiares, em tuas redes sociais e em grupos e contatos aí do teu celular. Deixe o teu like, que é completamente grátis e importantíssimo. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E como eu falei no começo do vídeo, o Tom Dimas já ajudou mais de 300 mil pessoas a aprender a trabalhar vendendo no marketing digital. Então, se você quer aprender a fazer uma renda extra trabalhando, vendendo na internet, ele está disponibilizando um curso gratuito para você agora nesse final de ano, quem sabe chegando em 2026, você possa começar a trabalhar e possa ter a sua vida financeira virada, tá bom? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por me assistir, até um próximo vídeo, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus.